tarde, gente boa! Globo Esporte chegando nesta rodada perfeita para o Flamengo. Domingão terminou do melhor jeito possível, virada para cima do Corinthians em São Paulo. A vantagem na liderança do Brasileirão passou agora para 4 pontos. Agora, só não foi sem sofrimento, né? A rodada estava perfeita. Palmeiras perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Mengão vai embora, pai. Esquece. O Vasco já tinha feito a boa contra o vice-líder Cruzeiro no sábado. E o Bahia, com esse golaço do Ademir, venceu o terceiro colocado Palmeiras em Salvador. Só que... O começo do jogo foi um começo do jogo difícil pra gente. O Corinthians é muito superior a nós. Muito mesmo. Logo aos 10 minutos, Yuri Alberto recebeu sozinho e acertou a trave. No rebote, Léo Pereira fez pênalti no Breno Bidon. Olha aí por esse ângulo. A cobrança, Yuri Alberto, 4 meses sem fazer gol. Cavadinha jogou na mão do Rossi. Aqui não, foi o gesto do goleiro do Flamengo para ele na sequência. Contra um goleiro que tinha acabado de ser herói numa disputa de pênaltis com 2 defesas. Aí, agora fica com essa cara aí. Era para dar uma sapatada, para tirar a zica, para recuperar a confiança. Aí. Mas aí o cara foi inventar uma cavadinha, minha gente. O Rossi já tinha até caído pro lado, pegou a bola sentadinha lá. Saiu fazendo um aqui não pro Yuri Alberto. O Flamengo não se animou com a defesa, o time dava chances pro Yuri Alberto se redimir. O Corinthians não parava de assustar. Mais uma escapada do Yuri, cara a cara contra o Rossi. Rossi! Não estava fácil pro Yuri Alberto nesse jogo não. Mas depois de tanta chance oferecida pelo Flamengo, uma hora ele ia fazer, né? E fez logo no início do segundo tempo, drible esperto para cima do Léo Ortiz, que ficou na saudade, e batida forte para abrir o placar. Depois da comemoração do gol, o Yuri pediu desculpas pelo pênalti perdido, né? Pois é, até chorou. Aí, emocionado. O empate veio rápido. Passe do Carrascal pro Arrascaeta. Gol de quem nunca se cansa de encher de alegria a nação. 14º gol dele no Brasileirão, 19 na temporada. A melhor da vida dele. A virada quase saiu com Carrascal. A bola passou muito perto. Aliás, o colombiano estava inspirado. Aos 41, Plata cobrou lateral e Carrascal avançou com liberdade. Passe na medida para o Luiz Araújo, que chegou batendo de primeira. Gol! É time que tem fome de vitória. É time que tem fome de virada. 2-1 Flamengo. Felipe Luiz até se jogou no chão para comemorar. O Corinthians reclamou demais do lateral que originou o gol. O lateral era nosso, todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. É impossível isso. É impossível. E a partir daí acaba saindo o gol. Depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Vitória de virada para abrir 4 pontos de vantagem na liderança. Vitória depois de ser amassado no primeiro tempo. Vitória de quem quer ser campeão demais. E ainda hoje, vou relembrar aqui umas cavadinhas que deram errado, parecidas com essa aí, fica a dica. Essa nova dupla, hein? Carrascal e Arrasca. Contra o Corinthians foi a primeira vez que eles foram titulares juntos, deu certo. 1 gol pro Arrasca, 2 assistências pro Carrascal. Muita qualidade, isso vai ser um inferno pros adversários, hein? Um momento de pressão. Olhos nos olhos do goleiro. É só chutar e correr pro abraço. E o que o atacante faz? Cavadinha pegou! Bateu com Cavadinha e perdeu! Fez a leitura perfeita! Cavadinha pegou!
jogadinha mais ridícula. Obrigado, meu atacante. Ah, moleza. E Yuri Alberto foi o espertão da vez. Partiu, pé direito do Yuri na cavadinha, jogou na mão do Rossi. Yuri, meu querido, se serve de consolo, você não está só. O Globo Esporte orgulhosamente apresenta as piores cavadinhas de todos os tempos. E eu lembrei, se tem um clube que não se dá bem com cavadinha é o Corinthians, 2013. Pato fez isso aí contra o Grêmio. Ele e Dida. Alexandre Pato partiu pra bola. Dida! Pra cima do Dida, cara. Acabou eliminado da Copa do Brasil. Corta para 2025. Olha o Memphis fazendo besteira contra o Mirassol. Yuri Alberto deve ter pensado. Boa ideia. Vou fazer igual. Campeonato Argentino 2019. De La Cruz com a camisa do River. Foi tentar a cavadinha e o goleiro defendeu sentado. Opa, peraí. Esse goleiro aí é o Rossi, nos tempos de Lanús. Lance igualzinho ao de ontem. Ninguém está imune a um pênalti mal cavado. Olha a lista. Elano, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Michael Suel e nem mesmo o maior especialista das cavadinhas, Louco Abreu. Foi cavar contra o Cavalieri e não deu certo, claro, né? O goleiro do Fluminense fez sinal para ele baixar a bolinha. Mas o Botafogo teve outro pênalti e ele cavou de novo. Totalmente maluco. E Yuri Alberto, fica aí o exemplo pra você. Quando tiver outra chance... Tenta de novo, pô. Conselho de goleiro pra você. Né? Então, a torcida do Flamengo adorou essa ideia genial do Yuri Alberto. 4 pontos de vantagem pro Cruzeiro, com um jogo a menos, e os dois vão se enfrentar quinta no Maracanã. Subindo as letrinhas. Moleza, hein? A do Flamengo. A rodada foi bonitinha, do Flamengo, né? não. Peraí. A rodada foi bem bonitinha. É do líder. Quando eu fui assistir 8h30 um jogo que passou na TV, sabe qual é, ô Pedrosa? Sim. Um jogo lá. Eu falei, não é possível que Deus vai fazer isso comigo. Ele fez. Que Deus vai me arrebentar. Sabe? Ele botou todo mundo pra perder em cima, o que tava atrás de mim ganhou, empatou comigo, eu perdi um tabu de milhares de anos sem perder pro Fluminense. Aí eu falei, bom, agora vai, né? Agora o quê? Arena Corinthians, negócio de Corinthians, né? Agora vai. Ai, pênalti. Vambora. Ensina, Louco Abreu. Flamengo venceu o Corinthians de virada e se isolou na liderança do Brasileirão. Aliás, que rodada pra você, hein, Vene Casagrande? A última rodada foi horrível, essa foi muito boa. Rodada apetitosa para o torcedor do Flamengo. A gente vai ver como foi esse jogo na volta. Aí vamos começar a falar sério aqui, que tem que ser, Rodolfo. É isso. Quem que tá... O Flamengo começou tomando pressão do Corinthians. E logo no início, o Yuri Alberto leva perigo colocando essa bola na trave. Na sequência, Breno Bidon é derrubado por Léo Pereira e o árbitro marca pênalti. Yuri Alberto é quem chama a responsabilidade. Só que mandou de cavadinha e Rossi, sentado, pegou. O atacante, de novo, tem a chance de colocar o timão na frente e fica cara a cara com o goleiro do Flamengo, que salva o rubro-negro. Já a equipe de Felipe Luiz, em um primeiro tempo apagado, teve a primeira chance com Arrascaeta chutando sem levar perigo. O Corinthians responde rápido e com Yuri Alberto desperdiçando outra oportunidade. Pelo Fla, Arrascaeta manda longe. Segundo tempo, depois de tanto tentar, ele conseguiu fazer o dele. Yuri Alberto sai na arrancada e manda no cantinho para abrir o placar. 1-0 Timão. Mas o gol fez o Flamengo despertar. E após boa jogada, é Arrascaeta quem estufa as redes para deixar tudo igual. Aí virou pressão do Flamengo. Primeiro com o Carrascal com essa bola que passa muito perto da trave. E depois com um bom passe de Bruno Henrique, mas o camisa 10 não chegou na bola. O Arrascaeta ainda mandou essa bola por cima. E o Corinthians veio com o ex-rubro-negro Vitinho quase marcando. Mas aí o gol foi de quem havia acabado de entrar. Luiz Araújo, que chuta de primeira com força para virar o jogo. Final, Flamengo 2, Corinthians 1, para o rubro-negro se isolar na liderança. O Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola
transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor. Boa tarde pra você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Manda pros amigos, olha, SBT Sport Rio começou, vamos passar limpo a rodada do final de semana. Não tão feliz para alguns como o Botafogo e muito feliz para todos os outros do Rio de Janeiro. Já que o Fluminense ganhou, o Vascão ganhou e o Flamengo também ganhou numa rodada perfeita pro Flamengo. Todo mundo que estava pertinho do Flamengo perdeu e o Flamengo ganhou. Vene Casagrande, eu vou falar aqui, para você fazer o comentário desse jogo ao lado do Pedrosa, eu vou falar aqui o que eu falava no ano passado e o povo, você tá passando pano pro Botafogo. Um time em pleno setembro, entrando em outubro, que tá brigando por Libertadores e por Brasileirão, nem sempre vai jogar bem, gente. Não tem nem perna, nem tem fôlego. Ainda mais a intensidade que tem. Mas tem que ser letal e efetivo. E foi isso que o Flamengo foi ontem, Vene Casagrande. Tá na conta do Felipe Luiz esse jogo, do Carrascal, de quem? Tá na conta do Felipe Luiz e assim, tal como em alguns jogos o Flamengo não vai jogar bem e vai vencer, Sim. Em outros jogos o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Isso faz parte. Estamos falando de um campeonato que tem 38 rodadas. E a vitória do Flamengo ontem, embora para muita gente não foi uma vitória merecida, mas o que importa é bola na rede. No primeiro tempo, a gente pôde ver um Flamengo irreconhecível. Mas eu nem vou entrar no debate do parte física, porque vários jogadores que começaram essa partida não foram titulares na quinta-feira. Então, assim, eu acho que o problema do Flamengo no primeiro tempo não foi a parte física, foi a parte tática. Porque o Dorival Júnior, ele pegou o Felipe Luiz de surpresa quando ele recua o Ranieri como zagueiro. E aí a gente pôde ver o Carrascal, que foi uma grande novidade, e para mim, uma novidade assertiva do Felipe Luiz, e depois a gente vai falar sobre o Carrascal. O Carrascal estava perdido na marcação. Ele não sabia em quem ele dava combate. Se era no Ranieri, que estava atuando como zagueiro pelo lado esquerdo, ou se era no lateral esquerdo do Corinthians. Então, a todo momento, a gente podia ver o Arrascaeta, o Carrascal olhando para o Felipe Luiz, falando assim, o que eu faço? O que eu faço? Enquanto isso, o Corinthians tirava proveito em lançamentos com o Yuri Alberto, inclusive tirando proveito também da má fase do Léo Ortiz e também do Léo Pereira. Esses dois zagueiros, eles não estão vivendo os melhores momentos. E o Yuri Alberto, ele teve muitas oportunidades para poder balançar a rede. E não só no pênalti, que eu acho que assim, ele cometeu um erro absurdo na cavadinha, e depois a gente também pode falar sobre isso. Mas o Corinthians, ele teve muitas chances no primeiro tempo de matar o jogo. E quando você joga contra o Flamengo e você tem essas oportunidades e você não mata o jogo, não tem jeito. Uma hora isso pode voltar contra você. E no segundo tempo, o Felipe Luiz, através de substituições e obviamente orientando os jogadores, ele ajustou a parte de marcação do Flamengo, ajustou essa parte tática e com isso o Flamengo conseguiu ser melhor em campo. Tanto é que finalizou mais que o Corinthians no segundo tempo, conseguiu, tomou um gol aos 2 minutos, isso precisa ser dito, mas o time não se perdeu, ou seja, continuou focado na partida, conseguiu um empate com o Arrascaeta em um golaço, gol de craque mesmo, que é extremamente difícil. Quem já jogou um pouquinho de futebol sabe como é difícil fazer o gol que o Arrascaeta fez, conseguiu um empate aos 9 minutos, e aí, através de um banco de reservas maravilhoso, o Felipe Luiz conseguiu melhorar ainda mais a equipe, colocando Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Alexandro. Então, assim, são jogadores que a gente está falando aqui que seriam titulares em vários outros clubes, mas começaram no banco de reservas, entraram no segundo tempo e mudaram a partida. Então, essa vitória do Flamengo é uma vitória de time que vai brigar, sim, pelo título do Campeonato Brasileiro, mas uma vitória que mostra que o Felipe Luiz é um baita treinador, porque ele percebeu onde ele errou, tentou ajustar ainda no primeiro tempo sem as substituições, no intervalo ele teve tempo para orientar os jogadores, orientou os jogadores, o time melhorou na parte tática e com isso conseguiu uma importante vitória de virada em cima do Corinthians, que é muito difícil vencer dentro da Arena Neoquímica, a gente sabe disso. Mas repito, quando você tem as oportunidades que o Corinthians teve no primeiro tempo e você não mata o jogo diante do Flamengo, não tem jeito. Você tem um alto risco de sofrer a derrota. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Então, assim, foi uma vitória que eu boto sim na conta do Felipe Luiz. Ele mostrou novamente que entende muito de futebol. E quando a gente vê um time que está a passos largos, tocando, quase tocando numa tática, chegando perto dela, pode tocar ou não, mas vai chegar perto, que é o que está acontecendo com o Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, essa letalidade, se você não for, eles serão. E foi o que aconteceu ontem. O primeiro tempo, e aí a gente traz aqui, não é só uma questão de intensidade, de cansaço, de tudo mais.
como o Vene trouxe. É uma questão também que, além de tudo, do outro lado, tem um time. Claro. Que é o Corinthians, que joga em sua casa, ele é muito forte em sua casa. Apesar de estar fazendo uma péssima campanha em casa. Péssima campanha em casa, mas mesmo assim, tem o poder da sua torcida ali. Um elemento que é você chegar em algum momento do primeiro jogo em que você está tendo um pequeno controle, que foi o caso do Corinthians no primeiro tempo, e você ter um pênalti ao seu favor. Isso é muito incomum. E se você não for letal, você vai morrer na caça, na selva, Pedrosa. O Flamengo não fica nas cordas. Ele é um time que raramente fica nas cordas. Os piores jogos do Flamengo, pra mim, em que ele ficou nas cordas, foi contra o Estudiantes, fora de casa, e o primeiro tempo contra o Corinthians. E o que eu quero dizer com isso? É só pra mostrar como o Flamengo é um time consistente e como o Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo ontem. Porque o Corinthians ele colocou um time com Mateuzinho e Bidu nas pontas, para pressionar alto, porque são dois jogadores rápidos. Yuri Alberto pressiona, o Guinegão pressiona, Bidon, Maicon e Martínez no meio pressionam. Então eles fizeram o Flamengo, com uma questão física, ter dificuldade com a bola no pé. Com o esperto Dorival, Exato. Um Flamengo que estava tendo também dificuldade técnica, tá? Isso não é só mérito do Corinthians, que tem muito mérito, mas o próprio Flamengo não jogou bem no primeiro tempo e perdeu completamente o controle da partida. O Flamengo ficou nas cordas no primeiro tempo e o Corinthians não soube aproveitar o momento em que o Flamengo estava nas cordas. Não só por conta do pênalti perdido e que traz um aspecto psicológico de, cara, pô, você tá de brincadeira cavar dessa forma. E eu tava num programa hoje com o Djalma e ele falou assim, o Djalma cavava muito em pênalti, né? Ele falou assim, o Yuri Alberto, ele não tomou a decisão errada. Ele errou o gesto técnico. Porque o Rossi, ele tava caído. Quando ele chuta o chão, como o Vene trouxe, Vamos botar na tela? e ele cava de forma errada, olha a força que a bola vai. Gente, pra você, um pênalti estava 0-0 ainda no primeiro Exato. tempo e o Yuri Alberto fez isso aí, uma cavadinha errada, né? A bola, ela ia bater no chão antes de entrar. Ou seja, errado. Ele errou a cavadinha. Ele não errou a escolha da batida. E é até legal a gente trazer isso, porque é uma coisa muito interessante. Cara, não dá pra ficar crucificando o atleta que ele bateu sério ou que ele não bateu. Ele cometeu um erro, que poderia ter sido um erro batendo forte, ou poderia ter sido um erro na cavadinha. Ali ele cometeu um erro técnico. E o próprio Yuri Alberto, no primeiro tempo, perde um monte de chance, porque ele fica abalado psicologicamente. Aí no segundo tempo, meu amigo, a gente tá falando aqui de um time que tem não só um grande treinador, mas um grande elenco. O elenco do Flamengo propõe esse tipo de oportunidade para você. Se você não mata jogo contra o Flamengo, vai entrar no segundo tempo o Jorginho, vai entrar o Luiz Araújo, vai entrar o Danilo, vão entrar jogadores que são capazes de mudar uma partida no curso dela. E aí o Arrascaeta, que sempre aparece em jogo grande, mais uma vez chegando ao seu 19º gol na temporada aí, temporada mais artilheira dele, aparece para ser o craque, para ser o cara que destrava o jogo. Porque aquela bola ali, gente, parece que é fácil, mas não é. Ele tem 3 jogadores rodeando ele dentro da área, ele domina com uma perna e bate com a outra numa fração de segundos. E por isso que ele é o melhor jogador da América do Sul hoje em dia. Então o Flamengo, a partir daquele gol ali, tava claro para mim. Eu não sou Flamengo, mas eu conheço um pouquinho. Quando o Flamengo faz um gol de empate, meu amigo, era Deus nos acuda pro Corinthians. E o que aconteceu foi exatamente isso. Numa jogadaça do Carrascal, que a gente até comentou aqui no programa, no programa passado, né? O seguinte, o Carrascal tem que ter mais minutos. Esse cara é muito bom de bola. Tecnicamente, ele já tinha entrado bem contra o Estudiantes e ontem, pra mim, ele foi o melhor do jogo. Melhor em campo. Melhor em campo. Jogou demais. Você falou muito dele no jogo do Estudiantes. Jogou demais. E jogou numa posição que ele não tem costume, que é como meia-direita. E mesmo assim, a qualidade técnica dele é muito exacerbada. E o Luiz Araújo também, naquele tapa ali, é um tapa de muita qualidade. Então, assim, cara, o Flamengo ontem ele confirmou mais uma vez que ele tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, e ele tem um treinador que talvez não seja o melhor no momento, mas ele é um dos melhores sem dúvida alguma. E aí eu te pergunto, vale a pena ou não vale a pena você ter um elenco milionário? Claro que vale. Porque se tivesse do jeito poupou ontem. Vale a pena. Desde que tenha um treinador que sabe utilizar esse elenco milionário. Mas esse que é o ponto, né, E Vini? o Felipe Luiz sabe. Se ele o Flamengo... sabe e muito. Sabe por que ele sabe? Porque o Carrascal, pra mim, é um baita exemplo para esse debate aqui. Porque o Carrascal ele veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Mas o que o Felipe Luiz entendeu no dia a dia? Ele entendeu que o Carrascal ele pode fazer aquilo que o Gerson fazia. Sim. Tanto é que foi o que ele fez ontem. Ele começou, teoricamente, como ponta direita, mas vindo muito para o meio. Colocou 4 meias. Ontem, exatamente. Por que ele fez isso? Porque o Felipe Luiz entendeu que o Carrascal pode agir dessa maneira, pode atuar dessa maneira. O treinador serve para isso, né? É isso, exatamente. Quando tem um bom treinador, ele vai conseguir tirar proveito de todos os jogadores que ele tem à disposição dele. É por isso que, respondendo a sua pergunta, claro que vale a pena ter um elenco. Desde que você tenha esse treinador para poder
poder dirigir essa Ferrari. Não adianta você ter a Ferrari e esse cara não tem a carteira para dirigir a Ferrari. Entende a analogia que eu estou fazendo? E o Felipe Luiz, ele sabe isso, cara. E o detalhe, ontem, né, velho? a mudança tática dele, ele percebeu que o Dorival pegou ele de surpresa, recuando o Ranieri, mas quando ele muda para o segundo tempo, o Flamengo é outro. Então, eu vejo muita gente falando assim, os jogadores estavam... Não, os jogadores não estavam cansados. Fisicamente falando, eu acho que o problema não foi a parte física. Tanto é que eu repito aqui, os jogadores que começaram a partida nem jogaram tanto quanto o Estudiantes. O grande problema no primeiro tempo do Flamengo e a mudança da água para o vinho é a parte tática. E é aí que eu quero elogiar o Felipe Luiz, porque ele entendeu isso e soube rapidamente melhorar, ajustar. Porque tem treinador que pode até entender, mas até você ajustar na base da conversa 15 minutos de intervalo é geralmente muito difícil. É assim. Quando o Flamengo joga, geralmente é assim. O seu 11 inicial, ele tem que ser um 11 perfeito. E a maioria dos times, eles têm mais um 11 inicial do que 18, como o Flamengo tem. O Corinthians ontem entrou com um 11 inicial que competiu. Quando as trocas começam a acontecer e o Felipe Luiz faz as mudanças porque leu o jogo, a discrepância é muito grande, gente. É muito grande. Ele coloca o Thales Magno, o Kaká, aí ele coloca um garoto da base na lateral esquerda e o Corinthians faz isso aqui, ó. Sendo que o Corinthians já estava desfalcado. Exato. E o Flamengo faz isso aqui, ó. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte, se o jogo termina empatado ontem, Vene, você acha que não estaria todo mundo massacrando o Felipe Luiz? Sim, pô. Com certeza. Sobretudo por conta do primeiro tempo. E porque vinha já de uma péssima atuação pelo Estudiantes, e aí você faz um primeiro tempo ruim, e você empatar numa rodada perfeita, aí já vem com a lança já vem pro rosto. Eu achei que o primeiro tempo contra o Estudiantes seria o pior da temporada, mas pra mim o primeiro tempo contra o Corinthians foi muito pior. Mas posso te falar uma coisa? Muito pior. Uma coisa de coração. Ainda terão muitos tempos em que o Flamengo não vai jogar bem daqui pra frente. Não, mas porque a vai questão começar não é a acontecer jogar bem. isso. A questão... Mas se ele for efetivo, é porque ontem estava irreconhecível. Rubro-negro. Mas estava irreconhecível, pra mim, por conta dessa justificativa. Pela parte tática e não por conta dos jogadores do Flamengo. Concordo. Mas sabe, você lembra o que eu falei pra vocês aqui? E eu levo muito, muitos anos que a gente vai vivendo de futebol, a gente vai vendo que tem umas coisas que elas não são novas. A gente só acaba esquecendo. Eu falei aqui, o Estudiantes pegou o macete para neutralizar o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz demorou mais para digerir. Por ser uma Libertadores, um jogo fora de casa e tudo mais, e era uma eliminação. Agora, num jogo de brasileiro, ele tem mais tranquilidade de chegar no segundo tempo e falar assim, o que eles fizeram para me neutralizar? Eu vou ter que retocar isso. Isso vai acontecer mais vezes, porque era uma coisa nova e agora não é mais. Então, as pessoas já começam a entender qual é o ponto fraco. Todo time, seja ele qual for, tem um ponto fraco. E aí, os times adversários vão precisar descobrir. E aí, esse ponto fraco do Flamengo, essa marcação na linha alta, essa pressão, você já começa a estrangular a saída, isso já deixa o Flamengo com menos oxigênio, já vai causando mais erros no Flamengo. Então, assim, a gente vai ver ainda, e eu vou falar isso pro torcedor rubro-negro, daqui pra frente, alguns tempos assim, o Flamengo vai performar pior. Mas o que vai traduzir se ele vai ou não tocar na taça é ele ser o que ele foi ontem. Mas eu acho que igual o primeiro tempo contra o Corinthians vai ser difícil a gente ver algo pior. Sabe por quê? Foi o primeiro tempo em que nada deu certo. O Flamengo teve a menor posse de bola, coisa rara da gente ver. O Flamengo finalizou uma vez aos 40 minutos do primeiro tempo, errou muito passe, algo que eu ia mencionar aqui. Então foi um primeiro tempo irreconhecível, até no ponto de vista individual. Sim. E eu repito, para mim o Léo Ortiz ele precisa voltar a ser o velho e bom Léo Ortiz. Porque ontem, inclusive, no gol do Yuri Alberto, ele tomou um drible que dificilmente a gente vê o Léo Ortiz tomando, mas foi no início do segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Flamengo ontem, eu acho que dificilmente a gente vai ver algo melhor nessa temporada. Eu não estou falando que vai acontecer direto, mas eu tô falando que até o final do ano, outras vezes... E vou além, se o Corinthians tivesse feito as oportunidades, o Flamengo não teria a chance de virar o placar. Se o Corinthians fizesse três, é efetivo, ele sai com pelo menos 2-0 no primeiro tempo. Pelo menos. Pelo menos. Poderia ser 3. O Yuri perdeu uns 3 gols. O de pênalti, uns 2 gols assim. Ele poderia ser 3. Eu acho que o ponto do que você falou, Fernanda, ele é diferente justamente por conta disso. O Flamengo hoje ele tem 18 jogadores titulares. Ele pode utilizar 18 jogadores. Então, talvez, no primeiro tempo,
você consiga criar uma dificuldade para aquele time que está jogando. Só que no segundo tempo, hoje, você tem 5 trocas no futebol. E aí, com 5 trocas, ele consegue mudar a característica inteira da equipe. Mas por isso que eu trabalho com o tempo. Eu não acho que vai jogar um jogo inteiro como foi contra o Estudiantes, que eu acho que o Felipe Luiz demorou a digerir a leitura dele. Mas eu acho que vai ter um tempo em que ele vai ser surpreendido. Pode criar dificuldade normal, mas aí o mérito, aí eu acho que tem que dar o mérito aqui pro trabalho da diretoria do Flamengo. Claro. Que na janela do meio do ano, quando teve que trazer os caras, trouxe. O Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro do ano passado por quê? Janela do meio do ano. Janela do meio do ano. Do gato. Pra manter a consistência que o Flamengo tá tendo durante o ano inteiro, tiveram que chegar Jorginho, Saul, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal, que pra mim fez uma partida ok ontem, diante das partidas que ele tava fazendo, entre outros que eu poderia citar. Todos os jogadores que eu citei aqui já foram importantes pro Flamengo nessa temporada, segundo turno. Todos. O Saul jogando muito bem, o Jorginho jogando muito bem, o Samuel Lino contribuindo da forma dele, pode não estar no melhor momento, pode não valer o que custou pro Flamengo, mas participou do gol. Pô, o Carrascal já deu, entre aspas, 4 pontos ao Flamengo. Porque ontem ele foi o melhor em campo e fez o gol contra o Vasco. E aí, cara, é isso que a gente fala. Quando o Flamengo contrata mal, a gente dá porrada aqui, né? O Juninho, por exemplo, a princípio foi um jogador que não deu certo no Flamengo. Mas a janela do meio do ano do Flamengo, ela é corretíssima pensando em Campeonato Brasileiro. E isso, inclusive, faz com que um time que pode parecer previsível em algum momento, seja imprevisível em outro. E aí que porque tem peça para mudar. E é aí que chega você tocar na taça. Porque você vai ter que ser letal, efetivo, vai ter que ter um treinador que lê. Porque foi o que você falou. Não adianta nada você ter 18 peças e um cara fazer uma leitura de um jogo. Comparando... Não entender, caraca, o que o cara tá fazendo aqui? Vamos comparar com o Cruzeiro do Leonardo Jardim? É um time que, com 11 titulares, compete com qualquer um. É um time que pode vencer o Flamengo, pode vencer o Palmeiras. Mudou o banco, meu amigo. É isso. Faz isso aqui, ó. Cai de rendimento. Olha Cai. aqui, tu já agradeceu, já comprou tua passagem pra Disney? Agradeceu o Mickey, que não veio? Por quê? Que tudo começou na vida deles, depois começou aquele negócio de Mickey, lembra? Foi. Vem o Mickey, não vem, tá na Disney, fica em Orlando, Foi o isso Trump não mesmo. deixou, não sei o quê, bababá. Não foi ou não foi? Foi isso. Depois daquilo... Deslanchou. Tu tinha que ter uma foto do Mickey lá na tua casa, garoto. Por falar em Cruzeiro, o próximo jogo do Flamengo é muito importante contra o Cruzeiro. Por quê? Se o Flamengo vence o Cruzeiro no Maracanã, abre 7 pontos. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, que é contra o Sport. Ou seja, o Flamengo pode chegar a 10 pontos de diferença do Cruzeiro. Você praticamente tira alguém da briga do título. Então, se tornou, entre aspas, uma final para o Flamengo. Obviamente para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro não pode perder. Esse jogo, quinta-feira, é muito importante. É final. É uma final para o Flamengo. Final. Porque se o Flamengo vence esse jogo, você praticamente... A diferença que você faz com o Cruzeiro é muito grande. Você pode chegar a 10 pontos de um rival que está brigando com você pelo título. É mais final pro Cruzeiro do que pro Flamengo. Sim, claro. Mas é final. O Flamengo continua final. ali sendo... É como se fosse um mata-mata. É mata-mata. É uma semi, porque a final vai ser contra o Palmeiras. E pro Flamengo, esse jogo contra o Sport que falta, a melhor coisa é que demore mesmo a marcar. Porque pode chegar num determinado momento que o Sport já chegue rebaixado para esse duelo com o Flamengo. É verdade. E vocês sabem, vocês estavam falando do Carrascal, o Felipe Luiz também falou sobre o desempenho desse jogador. Cadê? Eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, é impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, e hoje ainda por cima deu 2 assistências, que é um jogador também determinante. O Pedrosa passou a semana inteira falando desse jogador. Enquanto eu e o Venê, a gente estava destacando o Saul, né, no jogo do Estudiante, o Pedrosa falou do Carrascal. Eu já quero escutar que vocês falem mais desse jogador. Um jogador com muita qualidade mesmo. E é aquilo, né? Você quer vencer, você precisa ter elementos que desequilibram. E ele tá sendo esse cara. Antes da gente continuar falando, tá muito bem. Olha aí, Lucas Pedrosa. E o Felipe Luiz falou do Carrascal, hein, Vene Casagrande? Pois é, um jogador que tem apenas 7 jogos com a camisa do Flamengo, mas já deu 3 assistências e marcou um gol. Sendo que ele não tem 7 jogos como titular. Eu estava vendo aqui os números dele, 249 minutos em campo. Ou seja, ele praticamente precisa de 62 minutos para participar de um gol com a camisa do Flamengo. 200 e quanto, Venê? 200 minutos em campo, 249. Isso é menos que 3 jogos. É assustador. Menos então, que 3 assim, jogos. E ele tem um aproveitamento absurdo. E não é só isso, né? A gente vê o entendimento dele também sem a bola. Isso é importante, a parte tática dele sem a bola. Então é um jogador versátil.
porque o Felipe Luiz conseguiu fazer com que ele atue numa outra posição que, teoricamente, ele não chegaria para fazer. Ele fez isso com o Saúl também, né? Fez isso com o Saúl, exatamente. O Saúl, ele chegou para fazer a função, basicamente, que o Carrascal fez ontem. Mas ele entendeu que o Saúl é melhor como volante. E tá certo, tá tudo bem. Méritos do treinador. E, eventualmente, o Carrascal pode fazer, sim, a função que o Arrascaeta faz. Mas é uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Ele conseguiu fazer Arrascaeta e Carrascal jogarem juntos e bem. Porque, na minha concepção, o Carrascal foi o melhor em campo ontem, não só por conta das duas assistências. E a gente pôde ver também o Arrascaeta sendo diferencial. Eu acho que o Felipe tem uma característica. O Felipe, ele é um baita treinador. Mas ele tem uma característica que é muito interessante de colocar quem está melhor. Ele coloca para jogar quem ele entende que vai ser melhor para o time. Sim. Então, se ele entende que aquele cara ali vai desempenhar melhor como meia-direita, como foi o que o Carrascal jogou ontem, principalmente no segundo tempo, acho que no primeiro tempo ele começa mais como ponta, sofre, e no segundo tempo ele joga de meia, fechando como um ponta e melhora bastante, defensivamente e ofensivamente. Ele coloca quem está melhor para jogar. Eu acho que essa é uma das características maiores assim, do Felipe Luiz. Ele entende o momento, tanto é que o peito de, em algum momento, tirar o Pedro do time, é o peito de vai jogar quem tá melhor. Sim. Que é um exemplo no jogo Vai de jogar ontem. quem tá melhor. Todo mundo achava que o Luiz Araújo fosse ser o titular. Eu também imaginava que o Luiz Araújo fosse ser titular. Mas o momento do Carrascal é melhor. Ele entendeu que o momento do Carrascal é melhor e ele botou o Carrascal. O que aconteceu? No segundo tempo ele bota o Luiz Araújo. O que o Luiz Araújo fez? Decide entrou o com jogo. uma vontade absurda, porque ele entrou com E sangue ele é nos bom olhos, entrando, né? querendo mostrar que Ele é ele é bom jogador e decidiu o jogo. Quem ganha com isso? O Flamengo. Isso. Porque vai aumentar a competitividade no elenco. E a gente sabe que o campo fala, né? A gente fala isso também. Eu falo, a trajetória da bola fala pro árbitro e o campo fala pro treinador. Total. E o treinador que sabe ler isso, sabe gerir pessoas, entender o melhor momento de cada um, ainda mais nesse tipo de futebol que a gente pratica nos últimos 5 anos no Brasil, que é um futebol de alta intensidade, de atletas de alta performance, que é isso que virou o futebol, a gente tem que entender. Tá em campo quem tá melhor. Se for viver debruçado em alguma... eu sempre fui bom, eu sempre fui dono dessa camisa. Não funciona mais assim o futebol e o Felipe Luiz é a melhor pessoa. E sabe gerir problema também. Claro. Se a gente pensar o que passou esse ano com o Pedro e ele conseguiu contornar e ele foi essencial nessa virada de chave do Pedro. Ele está se transformando num grande... Como o Pedrosa fala, é a grande promessa aí Ele é a grande como promessa. treinador dos brasileiros aí. Da nossa nação. Da nação brasileira. É. Você não vê nenhum treinador com potencial de crescimento do Felipe Luiz brasileiro. É não isso. vê. Olha Antes de aí. mudar de assunto, só uma curiosidade. Ai, pode falar Não é a, curiosidade. não Qual é o a assunto primeira que vem? vez que o Rossi pega um pênalti de cavadinha. Sabe de quem ele pegou da outra vez? De La Cruz. De La Cruz. Na época de River Plate. Quer falar mais desse pênalti? isso. Que agora eu tenho que falar do Não. clássico. Vamos falar Eu agora. queria falar só 10 segundos do lance que tá todo mundo reclamando do lance da lateral. Desculpa, gente. Tem uma câmera que mostra que... Não, eu acho... Mesmo se não mostrasse, Vene, é inconclusivo. Inclusive... Não tem nenhum roubo ali, não tem Eu nenhum fiquei na erro. dúvida se era o Gonzalo Plata ou o Fernanda Maia. Rapidinho, né, Vene? Rapidinho, né? Parabéns, Gonzalo Plata. Estudou bem a Fernanda Maia. Fez igualzinho. Não tem nada de polêmica ali, Nada, gente. É pô. muito Pena choro, que foi assim. o Gonzalo Plata que me cansativo. estudou. Tô doida pra ser o quê? O Vitinho. Contratado pelo Flamengo em agosto, Carrascal vem vivendo um bom momento no mais querido. O meio-campista, que já acumula boas atuações, foi um dos destaques na vitória sobre o Corinthians e deixou claro que está pronto para assumir um papel ainda maior na equipe. Em pouco mais de 2 meses com a camisa rubro-negra, o meia colombiano já soma 5 participações diretas em gols, confirmando o bom início de trajetória no clube. Em contrapartida, De La Cruz atravessa um momento de baixa, tendo contribuído de forma decisiva apenas uma vez até agora. Peça fundamental na vitória por 2-0 contra o Corinthians, Carrascal foi protagonista ao distribuir 2 assistências que garantiram os 3 pontos para o Flamengo. Vivendo grande fase, o meia deve ganhar ainda mais espaço, surgindo como forte candidato a assumir de vez a titularidade. Por sua vez, De La Cruz atravessa seu pior momento desde que chegou ao mais querido. Criticado pela nação, o volante uruguaio tem oscilado dentro de campo, perdendo espaço no time após as chegadas de Saúl, Jorginho e Carrascal. Alvo de especulações no River Plate, o camisa 18 pode se despedir do Flamengo já na próxima janela de transferências. Apesar de ter contrato válido até junho de 2028, o meio-campista vive um momento de baixa. O meia não marca um gol desde abril, jejum que reforça a fase negativa dentro de campo. Para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão Betano, Felipe Luiz terá uma missão desafiadora na escalação rubro-negra. Em meio às opções para o setor ofensivo, o treinador pode abrir espaço para que Carrascal receba mais uma oportunidade entre os titulares.
Por outro lado, a expectativa é de que De La Cruz volte ao banco de reservas. Após ter sido preservado pela comissão técnica no fim de semana, Jorginho deve reassumir sua posição normalmente, ocupando a vaga que foi ocupada pelo volante uruguaio. O Flamengo já está planejando a próxima temporada e já monitora novos jogadores para reforçar o elenco visando 2026. Assim sendo, um jogador disponível que pode ser opção para o mais querido é o atacante Endrick, ex-Palmeiras e atualmente no Real Madrid. De acordo com o jornal espanhol El Chiringuito, o Real Madrid aceita negociar Endrick neste momento por empréstimo de uma temporada. O atacante brasileiro perdeu espaço com a chegada do francês Kylian Mbappé e com o surgimento do espanhol Gonzalo Garcia, um dos destaques do Mundial de Clubes. Portanto, o Flamengo poderia ter mais uma opção no mercado de atacantes para 2026. O time rubro-negro está atento à situação e às alternativas. Atualmente, o Mengão conta com Pedro, Bruno Henrique e Juninho para a posição de centroavante. Endrick atua como atacante centralizado no Real Madrid. Já no Flamengo, o time rubro-negro conta com 3 atletas que exercem essa função. No entanto, Juninho negocia para deixar o clube em breve. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O jovem atacante Endrick seria um excelente reforço para o mais querido em 2026? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.